Imaginamos, por um instante, o ambiente mais luxuoso e silencioso possível. Aquela clássica imagem de um café parisiense da Belle Époque, sabe? Com aqueles lustres de cristal imensos refratando a luz. Exatamente. Porcelana fina tilintando ali de forma quase imperceptível. Uma música clássica instrumental ditando um ritmo bem de total contenção mesmo. Um cenário desenhado para o sussurro. Um cenário feito para falar baixo. Mas aí, bem no meio dessa redoma de sofisticação intocável, a gente pega e coloca o áudio de alguém reclamando em alto e bom som. Nossa! Com aquela indignação genuína e maravilhosa, típica de família. A pessoa solta assim: por isso que eu tô brava, porque olha o vovô, ele foi no Paraguai comprar cremes. É o choque absoluto de dois mundos, né? O verniz do luxo europeu sendo instantaneamente e deliciosamente quebrado pela realidade mais pura de uma família brasileira. Um curto-circuito cultural fabuloso. E é precisamente essa justaposição, esse contraste, que guia o nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. E a nossa missão aqui é dissecar a anatomia de um encontro muito específico. Isso, uma tarde de sábado que ficou eternizada para quem estava lá. O dia 21 de março de 2026. E olha, nós temos em mãos um compilado riquíssimo de materiais para quem está acompanhando a gente. Sim, é muito material. A gente está analisando desde o projeto arquitetônico e a história de negócios de uma cafeteria lá em Campo Grande e passa por cardápios, avaliações de clientes. Até chegar nesses relatos mais íntimos. Pois até chegar nesse áudio maravilhoso que vazou da confraternização da família Barbosa Martins, que é carinhosamente conhecida como a família Gato Preto. O ponto central que torna essa análise tão instigante, eu diria, é a psicologia dos espaços físicos. Porque a arquitetura e o design de interiores, eles não existem num vácuo. Claro que não. Paredes, texturas, os níveis de iluminação, tudo isso funciona como uma tecnologia de comportamento. Eles são arquitetados para induzir estados de espírito muito particulares nas pessoas. E ao cruzar os dados empresariais desse local com os registros dessa família, o nosso objetivo aqui é entender justamente o mecanismo por trás disso, né? Exato. A grande pergunta é: como é que um ambiente projetado para evocar a mais alta sofisticação de Paris não engessa as pessoas? Não intimida. Isso, não intimida. Como ele atua como um catalisador para a conexão humana autêntica. A gente precisa entender como o glamour, quando ele é bem aplicado, ele serve à intimidade. E isso levanta uma questão fascinante sobre a origem e o destino das coisas. Porque antes da gente compreender como as primas e os tios da família Barbosa Martins dominaram aquele espaço lá no Jardim dos Estados, a gente precisa entender como esse pedaço de Paris foi parar no centro-oeste brasileiro. Exatamente. É uma trajetória de negócios que, sinceramente, beira o surreal. É surreal mesmo. Para decifrar esse cenário lá de 2026, a cronologia obriga a gente a voltar um pouco no tempo e lá para 2014, em Itapema, no litoral de Santa Catarina. Uma realidade bem diferente. Completamente diferente. A história de origem da franquia do Café do Centro é, na essência, a antítese do luxo que a marca representa hoje. Totalmente. Os registros mostram que a fundação do negócio aconteceu do zero absoluto. Foram duas irmãs, a Paula e a Bruna Vieira. Uma era fotógrafa e a outra psicóloga, né? Isso, elas decidiram empreender sem nenhuma injeção de capital, sem nenhum investidor por trás e sem nenhum background formal em gastronomia. E a escassez de recursos era tanta que a improvisação precisou virar a principal ferramenta de trabalho delas. Os relatos que a gente tem sobre a montagem dessa primeira loja são impressionantes. É muito inspirador. Elas ocuparam uma sala pequenininha que foi cedida pelo pai delas. E o próprio pai teve que fazer a parte de encanamento do lugar. Sim, e as três pintaram as paredes juntas. Mas o detalhe que realmente traduz a alma desse comecinho é a história do guarda-roupa. Essa história é fantástica. A Bruna literalmente desmontou um guarda-roupa velho e usou as pranchas de madeira dele para plotar imagens da França. Uma França que, detalhe, ela sequer conhecia pessoalmente naquela época. Pois é, ela conhecia só através de filmes, né? Era um imaginário muito forte que ela tinha. É o poder da aspiração. Elas não estavam só vendendo café ali, elas estavam vendendo a ideia de um refúgio. E é vital para quem está nos ouvindo entender essa gênese
improvisada, para sentir o peso do contraste. O choque de quando a marca finalmente chega a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pelas mãos do empresário Nelson Melck e da Luana Comparim. É outra escala de negócio. O palco daquela tarde memorável da família Barbosa Martins, que fica ali na Rua da Paz, número 501, é a evolução máxima daquela aspiração lá de Itapema. O improviso desaparece por completo. Dá lugar a um controle estético implacável, né? É uma metamorfose digna de cinema, eu diria. Com certeza. Os documentos do projeto arquitetônico de Campo Grande mostram que a execução levou 6 meses ininterruptos. 6 meses dedicados exclusivamente à decoração do espaço. Uau! Só para decoração? Só para isso. Quando a gente analisa as imagens da fachada, a gente vê toldos pretos perfeitamente alinhados, tem a bandeira da França hasteada, grades de ferro fundido super trabalhadas, com arranjos florais meticulosos. E o interior é uma imersão sensorial completa. Tem 2 salões amplos, dominados por lustres imponentes. Aquele contraste muito calculado, sabe? Entre madeiras rústicas e detalhes que são folhados a ouro. Sem contar as paredes, que são forradas por molduras emoldurando reproduções de arte clássica europeia. Tudo isso embalado por uma rádio francesa exclusiva que fica ditando a trilha sonora. O relato do Nelson Melck nas fontes explica o racional de negócios por trás desse investimento todo. Ele identificou uma lacuna no mercado local ali de Campo Grande. Ele percebeu que faltava alguma coisa. Faltava um espaço que entregasse ao mesmo tempo um atendimento ultra personalizado, excelência na gastronomia e, acima de tudo, uma sofisticação que fosse imersiva. A arquitetura foi desenhada para envelopar o cliente no que eles chamam de um carpe diem à francesa. A ideia de que, quando você cruza a porta, a pressa lá de fora simplesmente deixa de existir. Exatamente, aquele momento é só seu. Mas olha, aqui entra uma grande dúvida minha sobre essa estratégia de negócio. E eu queria muito a sua visão sobre isso. Pode falar. Quando a gente vê um esforço monumental para criar essa atmosfera quase de realeza, com tanto ouro, cristal, toda essa formalidade, isso não cria um efeito colateral de intimidação? É um risco, né? Por quê? Veja bem, a psicologia diz que ambientes muito formais tendem a ditar comportamentos formais. Então as pessoas passam a sussurrar, ficam com medo de usar o talher errado, sentem que estão precisando, sei lá, performar elegância o tempo todo. Como é que um ambiente desenhado para ser tão grandioso não afasta as pessoas ou não as deixa completamente desconfortáveis? Então, essa é a grande charada da hospitalidade de alto padrão. E as métricas de avaliação do público dão a chave para a gente entender como eles resolveram esse problema lá. O que os dados dizem? Olhando a base de dados do Wanderlog, o Café do Centre de Campo Grande tem uma nota de 4,6, baseada num volume bem alto, mais de 1.360 avaliações. É uma amostra bem robusta. Muito robusta. O algoritmo classifica eles com 4 cifrões, que é o grau máximo de custo, sinalizando que é um lugar caro para a média da cidade. Certo. As pessoas mencionam cafés que custam em torno de R$40 e um serviço que opera num ritmo mais cadenciado, sem a pressa dos fast foods. Mas ao analisar o sentimento dessas avaliações escritas, a palavra intimidação simplesmente não aparece. Não mesmo. Não. O que domina os textos são termos como excepcional, acolhedor, maravilhoso. Então, no fim das contas, a percepção de valor acaba invertendo a lógica do desconforto. Precisamente. O mecanismo psicológico aí é o do luxo atuando como validação, não como exclusão. O ambiente, no fundo, comunica para quem entra... Ele diz que a pessoa é importante. Isso. Ele diz assim, este espaço foi arduamente preparado para receber alguém de extrema importância. O nível de detalhe nos lustres, nas molduras, atua como uma barreira psicológica contra o estresse lá de fora. O luxo ali não exige que o cliente se curve a ele. É o contrário. É o contrário. O ambiente serve ao cliente. Ele eleva a autoestima de quem está ali. Ele prepara o terreno emocional para que as pessoas se sintam seguras o suficiente para abaixar a guarda e celebrar. Nossa, isso faz um sentido tremendo. O ambiente funciona quase como uma câmara de descompressão estética. Uma ótima definição. E essa opulência visual, ela não fica restrita ao teto ou às paredes da cafeteria. Ela desce diretamente para as mesas. Vai direto para o prato. O cenário prepara a mente para essa pausa.
Mas a mecânica de ancorar memórias humanas passa quase sempre pela comida, né? E quando a gente examina os cardápios solicitados naquela tarde do dia 21 de março de 2026, o banquete da família Gato Preto é um capítulo à parte na nossa análise de hoje. Com toda certeza. O menu ali é uma verdadeira obra de engenharia de experiências. Os relatórios de vendas que a gente acessou destacam que os grandes carro-chefes que monopolizam as atenções nas mesas são as famosas taças desconstruídas. Ah, as taças. Sim, é a materialização de um fenômeno muito forte na gastronomia contemporânea que o pessoal chama de food porn, ou pornografia alimentar. Olha, taças desconstruídas me soa muito como um eufemismo diplomático para, sei lá, a montanha mais deliciosa e caótica de açúcar que a física permite construir num vidro. É basicamente isso mesmo. Porque as fichas técnicas dessas sobremesas beiram um absurdo. Vamos pegar a taça ao champanhe como exemplo para quem está nos ouvindo. Uma das mais pedidas. Sim, a estrutura leva sorvete de chocolate branco, tem bolacha champanhe clássica, morangos frescos cortados milimetricamente, e aí eles equilibram um bombom Rafaelo inteiro no topo. E não para por aí. Não, para finalizar, a taça inteira submersa num banho de creme de chocolate branco e coco ralado que fica escorrendo pelas laterais da taça. É uma loucura. E tem também a banoffee, que leva sorvete de doce de leite da Häagen-Dazs, doce de leite argentino puríssimo, massa sucrê crocante, banana, waffles. É um monumento arquitetônico feito puramente de calorias. Mas assim, o que eu acho fascinante notar nas fontes é que o cardápio não se sustenta só nessa extravagância visual das taças, sabe? Sim, existe um alicerce. Existe um alicerce técnico de panificação e um muito rigoroso que traz um equilíbrio para a operação inteira. Porque enquanto as taças representam essa explosão caótica de açúcar, a base de credibilidade do menu inteiro é sustentada pelos croissants. Os croissants são fundamentais nessa história. A produção é 100% artesanal, liderada por uma chefe francesa. Uma chefe que entende da técnica real, né? Exato. A rede atinge um volume formidável. A gente está falando de cerca de 20 mil croissants produzidos por mês. Caramba, 20 mil! Pois é, o que garante aquela massa folhada, muito leve, super amanteigada, que é a assinatura da verdadeira padaria europeia. E esse cardápio de croissants mostra uma plasticidade muito interessante. Entre a técnica importada da Europa e o paladar regional brasileiro. Tem umas adaptações ótimas. Muitas. Ao lado daquelas combinações clássicas de queijo brie com presunto parma e geleias finas, ou do majestoso croque monsieur gratinado ao forno com queijos nobres, aparece, do nada, uma opção recheada com linguiça Blumenau. Linguiça Blumenau no croissant francês. Sim, linguiça Blumenau, cream cheese e o molho especial da casa. E tem também inovações geniais para o inverno, como o Le Gâteau Café, que é, na essência, a fusão do café expresso bem quente, fumegante, derretendo a estrutura de um petit gâteau e tudo isso misturado com creme de avelã e bombom crocante dentro de uma taça só. É o equilíbrio perfeito entre a tradição e a indulgência. Mas olha, aqui eu sinto a necessidade de fazer um pouco o papel de advogado do diabo na nossa conversa e questionar a validade dessa tendência das taças muito exageradas. Certo. Qual é o seu ponto? É que quando a gente observa aquele creme transbordando propositalmente pelas bordas do vidro, sujando a base toda, ou quando vemos um algodão doce gigante flutuando ali perigosamente em cima de uma bebida super quente, a gente não acaba ultrapassando a fronteira da gastronomia real e entrando no território do puro marketing para as redes sociais? Se a estrutura é feita tipo por Instagram, essa preocupação excessiva com a estética não acaba comprometendo a experiência sensorial na boca? É uma dúvida muito comum. A comida ainda consegue ser a protagonista ali? Ou ela vira só um adereço para foto? É um ceticismo totalmente válido. E, aliás, muito presente entre os críticos gastronômicos mais puristas por aí. Mas a diferença fundamental entre um produto que é só marketing e o modelo que o Café do Centro opera está na integridade dos insumos. Os ingredientes em si. Isso.
Os relatórios originais da franquia enfatizam muito isso. A exuberância visual, ela só funciona a longo prazo se a qualidade da matéria-prima ancorar a promessa da foto. Como, por exemplo, aquela insistência deles na moagem dos grãos de café selecionados só na hora que o cliente faz o pedido. Exato, o café moído na hora muda tudo. O uso desses grãos frescos, o uso de chocolates belgas e suíços genuínos, de doce de leite argentino importado, a massa madre que eles usam para os croissants, tudo isso garante que a entrega sensorial na hora da mordida seja tão potente quanto a entrega visual da foto. Um ingrediente de alta performance sustenta a brincadeira da extravagância, então. Perfeito, sustenta. Mas a genialidade real desse menu vai muito além só do sabor da comida. Trata-se da função sociológica dessa estética do exagero. Função sociológica de uma sobremesa. Explica isso melhor pra gente. É incrível. A comida, nesse formato totalmente desconstruído e sujo, atende a 2 propósitos perfeitamente alinhados ali. O primeiro, óbvio, é nutrir com excelência técnica. Certo. E o segundo? O segundo, que foi o mais crucial para o sucesso daquele encontro da família Barbosa Martins, é criar uma quebra de paradigma na mesa. Espera aí, vamos aprofundar essa ideia. Como é que o exagero de uma sobremesa consegue mudar o comportamento de uma família inteira? Então, vamos imaginar a dinâmica juntos? Um grupo se senta num ambiente que é extremamente refinado. Luzes de cristal, cadeiras de veludo, música clássica de fundo. Naturalmente, todo mundo adota uma certa postura corporal. Rola uma contenção inicial. Sim, a pessoa senta mais reta, fala mais baixo. Isso. Aí, de repente, o garçom traz uma taça gigantesca para a mesa, com chocolate derretendo e escorrendo forte pelas bordas, pingando, ameaçando sujar a toalha da mesa. É um caos iminente. É um caos. E a primeira reação universal de todo mundo na mesa é uma surpresa compartilhada. Há risos. As pessoas ficam se olhando, tipo, como eu vou comer isso? Exatamente. Rola essa tentativa em grupo de descobrir a logística de como atacar aquilo sem fazer uma bagunça completa. E aí que tá a mágica. O excesso, a sujeira inerente dessa sobremesa desarma a rigidez do ambiente. Nossa. A taça extravagante passa a atuar ali como uma espécie de fogueira tribal moderna, sabe? Todo mundo em volta do fogo. Todo mundo focado naquilo. Ela vira o centro das atenções por alguns minutos. E ao fazer isso, ela destrói silenciosamente qualquer formalidade que ainda pudesse existir. Ela dá uma permissão velada para as pessoas relaxarem, sabe, fazerem bagunça e voltarem a ser quem elas realmente são. Que percepção brilhante. A desconstrução da sobremesa permite, na verdade, a desconstrução das máscaras sociais de quem tá ali. É esse o ponto. O queijo que transborda quente do croissant ou o chocolate que vai inevitavelmente melar os dedos, eles funcionam como uma autorização tácita para a pessoa rir alto e abandonar qualquer pose. Perfeitamente colocado. E isso cria a ponte perfeita para o coração absoluto da nossa análise de hoje, porque nós já entendemos a origem e a imponência arquitetônica do palco todo. A gente destrinchou a mecânica gastronômica e sociológica do banquete e agora as luzes finalmente se acendem sobre os protagonistas reais dessa história. Os convidados. Os ocupantes daquele cenário na inesquecível tarde de 21 de março de 2026. Chegamos no momento exato em que toda essa teoria do espaço, da hospitalidade e da comida é colocada à prova pela dinâmica humana mais pura que existe. Sim, os registros e as memórias que nós temos desse evento pintam um quadro muito, mas muito vívido. Muito claro. A tarde ganhou sua alma mesmo através da presença honrosa de um núcleo familiar super coeso. Nós estamos falando das primas Thaís e Cidinha Martins, Da Neide Martins, da Jussara, do Paulo do Luiz Carlos também. e da Mayra Rezende. Exato, todo esse grupo. O que a gente tem aqui é a intersecção muito fascinante entre a identidade profunda de uma família e o ambiente que a hospeda. E a simbiose foi imediata ali, porque as descrições que a gente tem apontam que a família Barbosa Martins possui, assim, por natureza, um padrão de comportamento refinado. Tem uma elegância inata que encontrou seu espelho natural na sofisticação do café do centro. Teve um alinhamento estético de cara. Teve. Mas a grande mágica foi que o ambiente serviu como um portal de resgate para a essência mais ruidosa e genuína da família Gato Preto.
O requinte do lugar não calou as vozes deles. Pelo contrário, ele amplificou as histórias antigas. Amplificou demais. E a prova documental definitiva de que o luxo não oprimiu a autenticidade de ninguém ali é aquele áudio vazado que a gente mencionou no começo. Ah, o áudio é a melhor parte. É a peça mais valiosa que nós temos para entender o clima real, a energia daquela tarde. Imagina, no meio de um serviço que poderia perfeitamente pertencer a um bistrô finíssimo nas margens do rio Sena, lá em Paris. No meio de todo o tilintar daqueles talheres dourados e da trilha sonora suave. O áudio corta tudo isso com uma força muito espetacular. Corta sem dó. Porque a gente ouve claramente, né? Alguém protestando com aquela indignação familiar carregada de afeto. A voz falando bem alto. Por isso que eu tô brava, porque olha o vovô, ele foi no Paraguai comprar cremes. É a vida real, sem nenhum filtro batendo de frente com a fantasia da Belle Époque. E a importância desse registro sonoro para os nossos estudos é imensa. Ele comprova na prática que a blindagem psicológica proporcionada pelo restaurante funcionou perfeitamente. Como assim blindagem? Pensa bem, se o ambiente fosse hostil ou excessivamente intimidador para eles, uma reclamação banal sobre o avô fazendo compras de cosméticos na fronteira com o Paraguai jamais seria dita em voz alta daquele jeito. Verdade. Teria sido um murmúrio reprimido, né? Para ninguém da mesa do lado ouvir. Teria. O fato de ter sido verbalizado com tanta liberdade, com tanta emoção, mostra que a família dominou o espaço. Eles não eram meros espectadores intimidados no Jardim dos Estados. Eles se apropriaram de todo aquele luxo para eles. Nossa, pensando bem sobre isso agora, eu acho que a melhor maneira de descrever o que aconteceu ali é usando uma metáfora gastronômica de choque. Adoro metáforas gastronômicas, vamos lá. É como se a gente estivesse tentando harmonizar na mesma mesa uma garrafa raríssima de um vinho Pinot Noir francês, cheio de notas sutis, complexas, super caro, e harmonizar isso com uma panela borbulhante e vibrante da mais autêntica feijoada brasileira. Excelente analogia. De um lado da mesa, você tem o peso da arquitetura europeia, o método milimétrico da chefia, os lustres. Do outro, você tem a intensidade, a intimidade ruidosa e as dinâmicas totalmente incontroláveis de uma família debatendo as peripécias do avô. Que é a feijoada da história. Exato. E pela lógica fria das regras de etiqueta tradicional, é um contraste que não deveria dar certo de jeito nenhum. É dissonante no papel. Mas na prática do calor humano, essa fricção gerou a perfeição absoluta de uma tarde de sábado. E essa harmonia improvável é a definição exata da missão corporativa que originou a franquia. Lembra do Carpe Diem? O famoso Carpe Diem que os criadores sempre falam. Quando eles falavam em entregar isso aos clientes, não se tratava de simular a França como um parque temático vazio da Disney. O objetivo real de colher o dia significa arrancar o indivíduo do fluxo incessante das preocupações da rua, dos e-mails do trabalho, da pressão do relógio. O salão funcionou como uma pausa no tempo. Um santuário. Aquele salão opulento operou como uma redoma protetora para a família Barbosa Martins. As paredes decoradas funcionaram como escudos contra a banalidade do mundo externo. Certo. E a excelência contínua do serviço tirou das costas da Jussara, do Paulo, do Luiz Carlos, da Mayra, da Neide, de todo mundo ali, o fardo de terem que se preocupar com qualquer detalhe prático de servir ou limpar. Eles só precisavam existir naquele momento. Isso. E essa ausência total de atrito logístico que permite que a mente da pessoa viaje para as velhas histórias, para os causos de família e que os laços sejam realmente reforçados. Então o luxo verdadeiro, ele atua lá nos bastidores, quietinho, só para que o palco fique totalmente livre para o espetáculo humano. Basicamente isso. É a base de tudo. O que, aliás, é uma maneira profunda da gente amarrar todos os fios soltos da nossa exploração de hoje. A gente começou aqui entendendo a força de vontade de quem transformou tábuas de um guarda-roupa quebrado num projeto de vida e como isso evoluiu, anos depois, para a grandiosidade de 6 meses de curadoria arquitetônica pura em Campo Grande. Uma baita jornada. E dissecamos também como aquela montanha absurda de açúcar de uma taça ao champanhe não é apenas uma indulgência calórica vazia. É uma ferramenta social. Uma ferramenta brilhante de descompressão. Tudo isso atuando junto, como aquelas engrenagens ocultas de um relógio, para sustentar o brilho verdadeiro daquela tarde de 21 de março. Uma data que, através desse arranjo perfeito de fatores,
transcendeu o simples calendário e virou um patrimônio afetivo real da família Barbosa Martins. Virou memória viva. E eu diria que a síntese maior que a gente pode extrair de todo esse estudo de caso aponta para o conceito da intencionalidade quando a gente fala de celebração. Ao avaliar tudo o que fez aquele encontro dar tão certo, fica muito evidente para mim que a sofisticação máxima não se apoia no valor financeiro embutido num croque-monsieur. Não mesmo. E nem no grau de brilho do cristal francês pendurado no teto. A arquitetura e a gastronomia são apenas as ferramentas, o meio do caminho. Exatamente. A verdadeira e a mais inatingível sofisticação de todas é a decisão intencional de enaltecer a presença do outro. É o privilégio tremendo de reunir a Thaís, a Cidinha, a Neide, a Jussara, o Paulo, o Luiz Carlos e a Mayra Rezende, olhar ao redor da mesa e oferecer a essas pessoas um ambiente onde a excelência estética se iguala perfeitamente ao respeito e ao amor que se tem por elas. É de arrepiar. A verdadeira magia é a entrega do tempo indiviso, sabe? A atenção absoluta. O que nos encaminha para um pensamento final que eu acho essencial para os dias em que a gente vive. Nós estamos atravessando uma era histórica de hiperconectividade, onde a esmagadora maioria das nossas interações humanas sofre algum tipo de mediação por uma tela de vidro. A gente está sempre com o celular na mão. Sempre. O encontro físico, não roteirizado, espontâneo, está virando uma anomalia estatística. A gente acabou automatizando o afeto através de mensagens de áudio aceleradas na velocidade 2, com aquelas reações rápidas de polegar e com emojis que terceirizam as nossas risadas. É o famoso paradoxo da comunicação moderna. Nós construímos uma teia formidável de contatos contínuos, mas que muitas vezes carecem de profundidade tátil. A gente está em contato constante, mas muito raramente em comunhão de verdade. A eficiência tomou o lugar da presença. Tomou. E, perante esse cenário de otimização tão fria, talvez seja necessário a gente reavaliar completamente o nosso próprio conceito do que tem valor. Porque o mais subversivo e inestimável luxo a ser consumido hoje não tem a ver com folhas de ouro decorando uma sobremesa instagramável. E nem com design de interiores milimetricamente inspirado na capital francesa. Não, o buraco é mais embaixo. O ápice do luxo moderno é o ato puramente analógico de sentar-se fisicamente ao redor de uma mesa com as pessoas que moldaram quem nós somos. É o ato corajoso de suspender a ditadura do relógio e conceder espaço, conceder oxigênio para que as piadas internas, as memórias empoeiradas e até as reclamações mais peculiares sobre cremes contrabandeados do Paraguai voltem a pulsar com vida. Voltem a fazer sentido. Fique então, para quem nos acompanha até aqui, a reflexão mais importante que a gente pode tirar dessa tarde memorável de março, em meio a essas rotinas implacáveis e conexões efêmeras do nosso dia a dia. Quando foi a última vez que nós permitimos que as nossas próprias histórias, sem nenhum filtro e em alto volume, fizessem morada no centro de um cenário que foi cuidadosamente preparado só para nós?